Olá pessoal do segundo período de administração, que é o professor Demilson Pereira Ribeiro, para que a gente possa continuar a nossa matéria de Direito Empresarial. Desde a aula passada, gente, na aula de número 20, eu iniciei com vocês um novo sub-ramo de estudo do Direito Empresarial. Nesse sub-ramo, que nós chamamos de Direito Cambiário, o nosso foco é o estudo dos títulos de crédito. Então a palavra-chave nossa aqui, títulos de crédito. Aí na aula passada nós estudamos a definição de títulos de crédito. Esse conceito, sempre que a gente estuda a definição, a gente procura estudar uma definição trazida por alguns juristas, né? Eu trouxe para vocês lá a definição de um jurista italiano chamado Cesare Vivanti, que influenciou quando foi feito o nosso Código Civil, né? O nosso Código Civil, quando foi organizado, escrito. E aí eu trouxe para vocês também a definição legal lá dentro do Código Civil, definição legal de títulos de crédito. Na sequência, o que nós estudamos? Nós estudamos os princípios fundamentais do direito cambiário. Estudamos lá inicialmente o princípio da cartularidade, mostrando que o título de crédito ele está representado numa cártula. Porém, eu destaquei com vocês que hoje em dia nós já temos exceções a esse princípio da cartularidade. É normal, por exemplo, na aula passada eu situei com vocês, quando vocês estão estudando aí as noções, a teoria geral, né, a respeito da contabilidade, vocês já viram que a nota fiscal, que antes era também uma cártula, uma folha de papel impressa, hoje em dia nós temos a nota fiscal eletrônica. A mesma coisa os títulos de crédito, né? Com a evolução da internet, dos meios eletrônicos de comunicação, a influência na nossa vida cotidiana, em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, inclusive a vida econômica, né? E inclusive também o direito, nós vamos ter esse avanço. Nós estudamos também, né, o princípio da abstração e mais outros princípios. Na sequência, gente, é importante agora a gente trabalhar a classificação. É lógico que toda vez que eu vou falar com vocês a respeito da classificação, eu sempre falo. A classificação, ela obedece a uma metodologia científica, né? Eu não posso inventar uma classificação a partir do nada. Então, a classificação é uma sistematização do conhecimento. Toda forma de sistematização do conhecimento, vocês quando têm aí um pouco de estudo na metodologia, vocês estudam um pouco ali a respeito da concepção do conhecimento, a gente sabe. Quando a gente vai criar uma classificação, essa classificação tem que ser baseada num critério classificatório. Aqui nós vamos ver na 5.1. O nosso critério classificatório é um modelo do título de crédito. Então, quanto ao modelo do título de crédito, que é esse o nosso critério classificatório, nós temos que falar aqui em duas espécies de título de crédito. Eu vou ter primeiro o título de crédito vinculado, que aí vem o conceito aqui embaixo, é aquele cuja forma ou formatação deve obedecer a uma rígida padronização fixada na legislação cambiária. Nós temos dois exemplos claros aqui. O cheque, né? Cheque você tem todo um modelo desenhado pela lei do cheque. Eu não posso pegar uma folha de papel e simplesmente escrever nela cheque e achar que está valendo. A mesma coisa a duplicata. A duplicata também é um modelo vinculado de título de crédito. Ela tem toda uma determinação legal que tem que ser obedecida, ok? A segunda espécie que nós vamos estudar aqui quanto ao modelo é o título de crédito livre. O que é um título de crédito livre? O conceito que nós trazemos aqui é assim: é aquele para o qual a lei não estabelece uma padronização obrigatória. Os maiores exemplos de título de crédito livre que nós temos é a letra de câmbio. Posso pegar qualquer papel, escrever letra de câmbio, está valendo. E a nota promissória. Também posso pegar qualquer folha de papel, escrever nota promissória, está valendo. Então, muito bem. Então, quanto à classificação, no que se refere ao modelo, nós temos duas espécies de título de crédito. Modelo vinculado, que é aquele que a formatação, a forma, ela é obrigatoriamente deve seguir padrão legal, e o modelo livre, que é aquele que eu tenho a liberdade na construção do título de crédito. 5.2, nós vamos estudar aqui os títulos de crédito. Agora, o critério classificatório é a estrutura. Então, quanto à sua estrutura, como que nós classificamos os títulos de crédito? Nós classificamos os títulos de crédito primeiro em ordem de pagamento.
E quando eu falo em ordem de pagamento, essa relação cambiária eu vou ter 3 sujeitos intervenientes. Primeiro sujeito interveniente é aquele que dá a ordem a pagamento, ou a ordem de pagamento. O segundo sujeito interveniente é aquele que recebe a ordem, é o destinatário do pagamento. E o terceiro é o tomador, beneficiário ou credor. Então veja que a relação aqui ela ficou um pouco complexa, porque antes a gente falava numa relação jurídica em credor e devedor. Agora aqui nós temos 3 sujeitos intervenientes nessa relação. Quais são os exemplos no direito cambiário que nós temos de títulos de crédito que são ordem de pagamento? O cheque, a duplicata e a letra de câmbio. A letra de câmbio até hoje ela é muito usada. Vocês podem olhar, por exemplo, no site do Banco do Brasil, que depois eu vou pedir para vocês olharem e colocarem no nosso grupo. Nós temos a LCI, é a letra de câmbio imobiliária. Bom, continuando a classificação, na letra B nós vamos trabalhar a promessa de pagamento. Na promessa de pagamento é uma relação cambiária que eu só tenho 2 sujeitos intervenientes. Quais são os 2 sujeitos intervenientes nessa relação cambiária? Eu tenho o promitente, por isso que é chamado de promessa de pagamento. Promitente, quem faz a promessa. E eu tenho o tomador ou beneficiário, que é o beneficiado pela promessa. Aqui, quando a prova traz essa perguntinha, é muito fácil acertar, porque a gente tem uma dica de memorização. Ó, promessa de pagamento, a gente memoriza através de uma técnica alfabética, que é a promissória. Então, o único título de crédito que é promessa de pagamento é a promissória. Então, fica fácil aqui da gente destacar e memorizar através da visualização. Continuando aí a classificação dos títulos de crédito, no 5.3, no nosso caderno de estudo, que vocês têm que estar com ele em mãos, têm que grifar, destacar, no nosso caderno de estudos aí, o que nós temos? É o critério a respeito das hipóteses de emissão. Então, quanto às hipóteses de emissão, eu tenho também 2 tipos de títulos de crédito. Eu tenho o título de crédito que eu chamo de causal. Qual que é o conceito do título de crédito causal? É aquele que somente pode ser emitido nas hipóteses definidas em lei. Então, somente quando permitido por lei, eu vou emitir esse título de crédito. Por isso que ele é causal, porque ele depende de uma causa. Qual que é o exemplo que nós temos? É a duplicata. A duplicata ela só pode ser expedida diante de uma ação. Se não houver uma ação anterior, né, que permita, não pode. Então eu posso ter a duplicata de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço. Prestou o serviço, emite a duplicata. Ocorreu a compra e venda da mercadoria, emite a duplicata. Ainda no critério hipóteses de emissão, nós temos aqui a classificação dos títulos de crédito, no que nós chamamos de títulos de crédito não causal ou abstrato. Qual que é o conceito? É aquele cuja emissão não está vinculada. Então, aqui a emissão do título de crédito, ela não está vinculada a nenhuma causa pré-estabelecida em lei. O maior exemplo é o cheque. O cheque não tem importância qual a causa de emissão do cheque. Pode ser para pagar uma dívida, pode ser para comprar uma mercadoria, pagar um serviço, ou até mesmo para emprestar um certo valor. Então, o cheque é o que nós chamamos de título de crédito não causal ou abstrato. Então, aqui no 5.3 do nosso caderno de estudo, nós estudamos aqui na classificação dos títulos de crédito quantas hipóteses de emissão. Eu tenho o título de crédito causal, aquele que tem uma causa legal para que seja expedido, e o título de crédito não causal ou abstrato, que não depende de causa. Continuando aí a classificação, gente, nós temos aí no 5.4 o critério circulação. Então, quanto à circulação, eu vou ter novamente um título de crédito ao portador. Olha o conceito. É aquele que não identifica o beneficiário. Então, o título de crédito ao portador é aquele que não identifica o beneficiário. Aqui embaixo eu fiz uma observação que é a respeito da Lei 8.021 de 90. Não se admite mais títulos ao portador, exceto, então só tem uma exceção, com previsão expressa em lei. Bom,
Ao lado do título ao portador, eu tenho o chamado título de crédito nominal. O conceito é bem claro, é aquele que identifica o beneficiário. Ele é nominal porque eu vou ter um nome relacionado a esse título de crédito. Porém, nós temos aqui uma subclassificação. O título de crédito nominal, ele pode ser nominal à ordem. O que significa nominal à ordem? Ele é transferível por endosso. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. O endosso é mais uma daquelas palavras que vocês têm que colocar no nosso glossário de direito empresarial. O que significa endosso? O título de crédito nominal também pode ser subclassificado em título de crédito nominal não à ordem, que é aquele que é transferível por cessão civil. Então aqui eu preciso fazer uma diferença entre o que é endosso e o que é cessão civil. Vamos fazer essa distinção aqui? No nosso caderno de estudo, a gente fez essa distinção. Primeiro sobre o que é endosso, depois sobre o que é cessão civil. O que é endosso, gente? Quem endossa o título de crédito responde pelo pagamento desse título. Então, o endosso, na verdade, é uma imposição de responsabilidade. Porque veja de novo o conceito. Quem endossa o título responde pelo pagamento desse título. Em outras palavras, responde pela solvência. Agora, dá uma olhada na cessão civil, pessoal. Quem transfere por cessão civil não responde pelo pagamento. Então, a diferença do endosso e da cessão civil está aqui na responsabilidade. No endosso, quem endossa o título de crédito responde pelo pagamento. Na cessão civil, quem transfere por cessão civil não responde pelo pagamento. Então, no primeiro caso, nós temos responsabilidade, no segundo caso, nós não temos responsabilidade. Aí eu pus uma questãozinha discursiva aqui, que é a chamada questão discursiva, né? Aquela perguntinha de prova de segunda fase, que pergunta assim: qual é a medida de transferência que o credor aceitará mais facilmente? É óbvio que é o endosso, gente, em razão da maior garantia. Ademais, por essa razão, há uma presunção de que os títulos nominais ou nominativos são a ordem, a sistemática dos títulos de crédito, isto é, a facilitação da circulação. Por fim, para que o título seja nominal não a ordem, presta atenção, hein? Título nominal não a ordem deve estar expresso no título, porque é evidente. Se eu quero demonstrar que eu não tenho responsabilidade sobre uma dívida, tem que estar expresso no documento que representa essa dívida de maneira literal, evidente, clara, que eu não sou responsável por essa dívida. Outra coisa que eu pus aqui, gente, é que a terceira classificação ela é adotada por algumas bancas de concurso. Então você pode chegar em alguma prova, ou eu mesmo colocar alguma questão aí na nossa prova, nas nossas atividades, e aí esse aí vai ser o chamado título nominativo. Olha o Código Civil, no artigo 921. Ele diz que o título nominativo, o emitido é em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. O nome do beneficiário, gente, não está no título, mas deve constar do registro do emitente, senão eu não consigo identificar. Bom, então vamos detalhar um pouquinho mais. Vocês já aprenderam aqui a palavra-chave endosso. Coloquei o conceito aqui para que vocês possam frisar. É o ato pelo qual o credor de um título de crédito à ordem transmite o direito ao valor constante do título a outra pessoa, sendo acompanhado da tradição, que eu já expliquei para vocês, né? O que significa a palavra tradição, que também é um vocábulo técnico, faz parte do nosso glossário de direito empresarial. A tradição é a entrega do título de crédito. Então, quando eu assino um cheque, o cheque está em minhas mãos. Se eu entrego o cheque para a pessoa, quando a pessoa pega o cheque na mão, nós chamamos aquilo de tradição. Pode parecer que não tem grandes dificuldades, mas isso tem grandes dificuldades sim. Se você imaginar num carro que você comprou, esse carro, quando está lá na concessionária, até chegar na sua mão, pode acontecer muita coisa, cair uma bomba, explodir, pegar fogo, e aí você vai ver que realmente uma palavrinha como essa, tradição, tem que ser encarada de maneira muito técnica e objetiva,
para depois você não ter dor de cabeça. Portanto, gente, a característica principal do endosso é o quê? É a transmissão do título de crédito, beleza? Bom, mas vamos trabalhar os efeitos também, que é muito importante, né? Quais são os efeitos? Olha o plural. Se eu tenho plural aqui de efeitos, é porque eu tenho pelo menos dois. Eu destaquei os dois principais aqui para vocês, ó. Transferência da titularidade do título de crédito do endossante, cuidado com a palavra-chave, ó, endossante, para o endossatário. Tornar o endossante, que é aquele que transfere, codevedor do título de crédito. O endossatário é só você tentar memorizar endossatário com beneficiário. Então, endossante ou enviante é aquele que entrega o título de crédito. Endossatário é o destinatário beneficiário. É aquele que recebe o título de crédito. Coloquei uma observação número 2 aqui, ó. O segundo efeito, que eu acabei de falar para vocês, que é tornar o endossante codevedor do título. Está previsto em lei especial. Nós ainda vamos estudar, mas eu estou adiantando um pouquinho aqui, que é a lei do cheque. A lei do cheque, ela dispõe que o endossante do cheque, então presta atenção, o endossante do cheque é um codevedor. Essa informação ela é relevante por quê, gente? Porque o Código Civil ele disciplina a matéria de outra forma. Então tem provinha que às vezes pergunta, de acordo com o Código Civil. Olha, de acordo com o Código Civil, no artigo 914, o Código Civil diz, ressalvada a cláusula expressa, que é aquela que está escrita, em contrário, constante do endosso, não responde o endossante. Então veja bem, o Código Civil fala que não responde. Mas nós sabemos que a lei do cheque diz que responde sim. E aí como que a gente resolve esse conflito aqui? O Código Civil é uma norma geral, a lei do cheque é uma norma especial. E no conflito entre norma geral e norma especial, prevalece a norma especial. Tá certo, gente? Então vamos ficar de olho nisso, hein? Bom, e como se dá o endosso, né? Já que nós vimos ali o endosso, que é o endosso. O endosso, gente, ele pode se dar por assinatura. Quando o endosso for feito por assinatura, ele deve ser feito no verso do título. Aí, a partir daqui, gente, eu quero destacar com vocês, a palavra verso, todo mundo conhece, né? Você fala, todo mundo ri. Não, verso, claro que eu sei. Eu pego o cheque, olho na cara do cheque, as costas do cheque é o verso. Tranquilo. Eu quero que vocês marquem aí no caderno de estudo, no caderno de aula nossa, a palavra anverso. A partir de agora você vai prestar atenção para mim na palavra anverso. Você nunca vai encontrar numa questão de prova, alguma questão de prova falando assim, nas costas do cheque. Nunca, jamais. Jamais vai encontrar também uma questão de prova falando assim, na cara do cheque, na frente do cheque. Não existe frente do cheque, gente. O vocabulário técnico é verso, anverso. Marcou? Então tá jóia. Então, o endosso se dá por duas formas. Assinatura no verso do título. Basta eu assinar no verso do título, ponto. Agora, assinatura mais expressão identificadora. Anverso do título. Então, se eu peguei o título, eu vou escrever na cara do título. Olha que eu estou fazendo aqui o uso de um português chulo. Né? Na cara do título significa no anverso do título. Na frente do título eu vou escrever endosso a fulano, pague-se a fulano. Agora, se for no verso do título, eu só escrevo o nome. Beleza? Eu só assino, só conta a minha assinatura. Então, 6.3, endosso. Nós temos aqui a classificação do endosso. Presta atenção, hein? Endosso em branco. Não identifica o endossatário. Quem é o endossatário? É o beneficiário, o destinatário do endosso. Endosso em preto. Tem identificado o endossatário. Então, qual que é a diferença do endosso em branco e do endosso em preto? Endosso em branco, eu não identifico para quem está sendo feito. Endosso em preto, eu identifico para quem está sendo feito. Endosso parcial. Gente, isso aqui, toda a prova tem uma questão perguntando isso.
É possível endosso parcial? Não. É nulo o endosso parcial. Está aí no nosso caderno de estudo, artigo 12 do Decreto-Lei 57.663. Endosso sem data. Pode o endosso sem data? Pode. Qual que é o problema do endosso sem data? É a presunção de que o endosso sem data foi dado antes do protesto. E se ele foi dado antes do protesto, eu tenho um fundamento. Até a data do protesto, presta atenção, até a data do protesto, ele tem efeito de endosso. Depois da data do protesto, ele tem efeito de cessão civil. E qual que é a diferença? Se houver endosso, tem responsabilidade. Se houver efeito de cessão civil, não tem responsabilidade. Isso é uma diferença gritante, né? Bom, ainda continuando a classificação do endosso, nós temos o chamado endosso póstumo, né? Fica até uma coisa meio macabra aqui, que é póstumo, é aquele que já morreu. Então, depois do túmulo. O endosso póstumo ou endosso tardio tem diferença? Muito. Após o vencimento do título, é possível endossá-lo, com o efeito de endosso. No entanto, caso vencido e protestado, também é possível endossar o título, mas não com efeito de endosso, e sim de cessão civil. Essa última situação aqui que eu acabei de falar para vocês, ela é denominada de endosso póstumo ou tardio. Endosso sem garantia, pessoal, está onde? No artigo 15 do Decreto-Lei 57.663. O que diz esse artigo de lei? Esse artigo de lei diz o seguinte, ó, o endossante, que eu já ensinei vocês memorizarem, quem que é o endossante? É o assinante, é o enviante, é aquele que está mandando, que está fazendo, que está dando. Salvo cláusula em contrário, é garante. Ele tem que garantir, ele é garantidor, tanto da aceitação como do pagamento da letra. Então, o endossante ele pode proibir um novo endosso, porque se ele é responsável, ele não vai querer que isso fique passando de mãos em mãos e ele se torne responsável por pessoas que ele nunca, codevedores que ele nunca conheceu na vida. Só que nesse caso, como que ele faz? Ele não garante o pagamento às pessoas que a letra for posteriormente endossada. No endosso sem garantia, gente, o endossante ele não responde pelo pagamento, à semelhança do que acontece na seção civil. Bom, agora vamos continuar aí, presta atenção comigo aí no 6.8, a chamada cláusula proibitiva de endosso. O portador do título, ele pode resolver endossar esse título para outra pessoa? Pode. Só que quando ele endossa, ele poderá proibir que o endossatário, que foi aquele que recebeu o endosso, efetue um novo endosso. O que ele tem em vista em relação a isso? Ele tem em vista que o endossante, por ser codevedor, ele poderá responder por eventual inadimplência dos futuros, posteriores endossatários. Com a inclusão dessa cláusula que nós estamos estudando aqui, que é a cláusula proibitiva do endosso, o endossante ele proíbe um novo endosso, portanto, ele se resguarda no direito de não ficar responsabilizado por atos que ele não permitiu. Tá joia? 6.9. Quais são as modalidades de endosso que nós temos? Nós temos o endosso próprio, o translativo. O endossante passa a ser codevedor. O endosso impróprio, que é o endosso impróprio, é aquele que ele não ocorre a transferência da titularidade do título de crédito. O endossante ele continua sendo credor do título de crédito. Então, qual que é a finalidade do endosso impróprio? É legitimar a posse de terceiro. Esse endosso aqui que nós chamamos de endosso impróprio, nós temos algumas modalidades que nós vamos ver aqui. A primeira modalidade é o chamado endosso mandato, ou por procuração. Qual que é o conceito dele? O conceito dele é o seguinte, é a cláusula cambiária pela qual o endossante constitui o endossatário, seu mandatário, para a prática de os atos necessários ao recebimento da soma cambiária, e para tal lhe transfere o exercício de todos os direitos do título. Aqui nós vamos ter algumas figuras nessa relação. A gente vai ter o endossante mandante e o endossatário mandatário. O Código Civil ele disciplina o endosso mandato. Aonde? No artigo 917, que diz:
A cláusula constitutiva de endosso-mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo, olha a exceção, restrição expressamente estatuída. Aí vem o parágrafo 1º e diz: o endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu. Porque se ele extrapolar os poderes, ele fez o que nós chamamos de abuso de poder. E o abuso de poder é um ilícito civil. E todo ilícito civil, naturalmente, vai cair no que nós demandamos, né, que é a indenização. Parágrafo 2º. Com a morte, a superveniente incapacidade do endossante, não perde a eficácia o endosso-mandato. Por quê? Porque é bem simples, gente. O mandatário, ele continua pleno nas suas capacidades. Então, ele pode resolver aquilo para que ele havia sido, permitido. Parágrafo 3º. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente as exceções que tiver contra o endossante. Vocês lembram que na aula passada, quando a gente estava estudando os princípios, a gente estudou isso. A inoponibilidade das exceções pessoais. Bom, aí tem uma noção básica do protesto, que é o protesto indevido pelo endossatário mandato. O Superior Tribunal de Justiça, na súmula 476, deixou bem claro isso, dizendo: o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde, a restrição da responsabilidade, só responde por danos decorrente de protesto indevido se extrapolar os poderes. É aquilo que eu falei para vocês. Extrapolar os poderes é o que nós chamamos de abuso de direito. Você tinha o direito de representar aquela pessoa, mas você exagerou, extrapolou o mandato que você havia recebido. Se você extrapolou, abusou dos poderes. Depois nós temos o endosso calção ou pignoratício. Qual que é o conceito? Consubstancia penhor dos direitos dele decorrente, garantia de obrigação de natureza contratual, garantida pelo portador perante terceiro. Os títulos de crédito, gente, eles são classificados como bens móveis. Portanto, eles podem ser dados em garantia na modalidade de penhor. Agora nós vamos trabalhar uma nova figura, que é o aval. A gente ouve muito no dia a dia, né? Eu sou avalista de fulano. Então, olha o conceito legal. O que nós temos? É o ato cambiário decorrente de uma manifestação unilateral de vontade, pelo qual uma pessoa física ou jurídica, denominada avalista, então presta atenção no termo técnico aqui, quem é o avalista, se compromete a pagar um título de crédito nas mesmas condições de um devedor ou codevedor do título, é o chamado avalizado. Então, na relação de aval, eu tenho dois sujeitos intervenientes. Eu tenho um sujeito que eu chamo de avalista e eu tenho um sujeito que eu chamo de avalizado. Quem é o avalizado? É o devedor principal ou é o codevedor? O aval, gente, é um reforço de pagamento. Por isso que ele tem uma função de garantia. Como se dá o aval? Aqui eu tenho que comparar com vocês, lembra? O endosso ele pode ser dado no verso e aí é só assinatura. No anverso é assinatura mais expressão identificadora. E o aval? O aval também. O aval, só que aí vai tomar muito cuidado que inverte os termos, hein? O aval é no anverso, então é só memorizar. A de aval, A de anverso. Anverso, assinatura. E no verso? Assinatura mais expressão identificadora. Por exemplo, por aval de Ademilson, por avalizado por Ademilson e assim vai. Bom, formas de aval, pessoal, classificação. Eu vou ter também o aval em branco, não identifico o avalizado. O aval em preto é aquele que tem a identificação do avalizado. Agora, pegadinha de prova. É possível o aval parcial? Lembra que o endosso é nulo. Não é possível o endosso parcial. A mesma coisa agora aqui, de acordo com a lei especial, é possível tanto o aval total quanto o aval parcial. Porém, de novo, a pegadinha. O Código Civil diz que não é possível o aval parcial. Tem que ficar de olho naquilo que eu expliquei.
Norma geral, norma especial. Qual que prevalece? Prevalece a norma especial. Aval posterior ao vencimento. Terá o mesmo efeito do aval. A diferença entre aval e fiança. Eu fiz um quadrinho aqui, né? Teoria em quadros, para vocês memorizarem e visualizarem. O que é o aval? Só pode se dar nos títulos de crédito. E a fiança, pessoal? Só pode se dar em contrato. O aval, ele é o quê? Autônomo. A fiança, ela é o quê? Acessória. O aval não tem benefício de ordem. A fiança tem benefício de ordem. Então, olha como é que uma palavrinha aval e uma outra palavrinha fiança tem muita diferença quando a gente analisa o vocabulário de maneira técnica. Bom, pus algumas observações aqui, principalmente a respeito do artigo 1647 do Código Civil, né? O artigo 1647 do Código Civil, ele trata da responsabilidade dos cônjuges. As pessoas casadas, elas não podem sair por aí colocando aval e fiança em qualquer coisa, não. Então, só destaco o inciso 3 aqui, ó. Prestar fiança ou aval. Bom, chegamos na parte dos nossos esquemas de memorização, que eu peço para vocês fazerem no nosso caderno inteligente. Na aula passada, então, o que nós estudamos? Os princípios e as características dos títulos de crédito. Então, a palavra-chave é título de crédito. Quais os princípios? Cartularidade, literalidade, autonomia. Exceções da autonomia: abstração, inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Quais que são as principais características dos títulos de crédito? Natureza essencialmente comercial, são documentos formais, natureza de bens móveis, são títulos de apresentação, constituem títulos executivos extrajudiciais, representam obrigações quesíveis. Lembra que na aula passada a gente fez a diferenciação entre uma obrigação portável e uma diferenciação lá que nós fizemos a respeito da obrigação quesível. Título de resgate, título de circulação. O esqueminha da aula de hoje é esse aqui. Classificação dos títulos de crédito. Quanto à forma de transferência ou circulação, eu tenho ao portador, nominal à ordem, nominal não à ordem, nominativos. Quanto ao modelo dele, eu tenho os títulos livres e os títulos vinculados. Quanto à estrutura, eu tenho a ordem de pagamento e a promessa de pagamento. E quanto às hipóteses de emissão, eu tenho os causais e eu tenho os abstratos. Chegamos aí ao fim da nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham entendido todos os conceitos. Caprichem no nosso caderno, estudem bastante. Vamos continuar montando o caderno e guardando para quando a gente estiver no presencial poder pegar os cadernos, né? E fazer a demonstração dos cadernos. E não esqueçam de fazer, gente, principalmente o nosso glossário de direito empresarial. Tá joia? Estudem bastante, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, pessoal.